Senhores telespectadores, continua este inverno rigoroso. De vez em quando a gente mal se percata, cai uma carga d'água. E eu, com isto, não me atrevi desta vez a sair de Lisboa, para não me acontecer, como no Rio de Janeiro ou na Ponte da Barca, fui para lá na melhor das intenções, para dizer isto é uma das terras mais bonitas, mas é claro, com chuva, com nevoeiro, com nuvens cerradas, não há nada que pareça bonito, mesmo que o seja. Portanto, desta vez, eu não saí de Lisboa, porque em Lisboa também há muito para ver. O lisboeta é que não sabe. Eu estou-lhes a falar agora, aqui na Serra de Monsanto. Serra de Monsanto está praticamente agora no coração de Lisboa, num monumento nacional classificado como tal, que está aberto à visita de quem o quiser visitar. Há duas visitas guiadas, creio que uma às 11, outra ao meio-dia. Simplesmente o lisboeta desconhece isto. Dizem-me que dos visitantes, que são muitos, 99% não são portugueses. O lisboeta não vem cá, e não vem cá porque não sabe que isto existe. Mais uma razão para eu vir e para lhes mostrar o que realmente é um dos monumentos mais instrutivos dos 4 últimos séculos da história portuguesa. Tudo isto nasce no século XVII, reflete a história do século XVIII, é um dos centros da vida política portuguesa no século XIX e é uma fundação cultural no século XX. Eu comecei por aqui porque isto inicia-se como um pavilhão de caça, um pavilhão de merenda, no tempo do Dom Pedro II. Mas eu acho que o Dom Pedro II ainda não era rei. Como sabem, o Dom Pedro II era irmão do rei Dom Afonso VI. O rei Dom Afonso VI foi aquele a quem o ministro foi dizer: Senhor, vós nascestes tolo, o que era verdade. El Rei tinha nascido completamente tolo. Bom, e por isso o primeiro-ministro, o Castelo Melhor, fez o erro de o casar com uma princesa francesa, e a francesa não esteve muito disposta a estar casada com um tolo, tolo e não só tolo, além de ser tolo, tinha as outras incapacidades todas que o seu telespectador está a imaginar. De tal maneira que a rainha fartou-se e, olhem, juntou-se com o irmão do rei, que era um rapagão, o Dom Pedro. E o Dom Pedro mandou prender o Dom Afonso VI como tolo, lá foi para o castelo de Angra, nos Açores, mas enquanto Dom Afonso VI foi vivo, Dom Pedro só se intitulou regente. É nessa altura que é regente de Portugal, o Dom Pedro, que aqui um fidalgo notável, o Conde da Torre, é dono aqui destas terras todas, da Serra de Monsanto, e o Dom Pedro, que era um grande caçador, disse-lhe: ó Conde, dizem-me que na Serra de Monsanto é um sítio excelente para caçar, que há lá veados, que há lá e que a gente pode ali cavalgar. É verdade, senhor, então eu quero lá ir caçar. O conde, que era então Conde da Torre, disse-lhe: então, Vossa Alteza, espere, eu tenho que mandar preparar lá umas coisas, e mandou fazer um pavilhão de merendas, para receber o regente quando ele aqui viesse caçar. O pavilhão é o sítio, é o centro do palácio. Serviu-se então, claro, houve muitos convidados, serviu-se uma grande refeição, e depois da refeição, é claro, eu não sei se isto é história, se é lenda, porque isto conta-se aqui como coisa certa, mas não há nada escrito que comprove. Estas coisas nunca deixam certidão. O conde pegou na loiça, que era a loiça da Companhia das Índias, muitos pratos, e mandou parti-los todos, partiu-los um a um, partiu pratos, travessas, terrinas, partiu tudo, porque loiça
onde o príncipe regente comeu, ninguém mais pode comer. Além disso, quando os outros fidalgos viessem aqui e viam reparem, naquele arco estão centenas e centenas de peças da Companhia das Índias, estão ali a servir de revestimento. Os outros fidalgos viam aquilo e diziam: eia, como este homem é rico, pôde partir uma baixela preciosa. Acho que foi realmente essa a ideia da caçada, da baixela partida, o início do palácio que lhes vou mostrar. O palácio foi depois sendo acrescentado em várias épocas e é por isso mesmo que ele é um museu de 400 anos de história de Portugal. Eu agora estou-lhes a falar numa galeria, a que chamam a Galeria das Artes, que penso que é obra do segundo Marquês de Fronteira, porque o primeiro Marquês é um general de cavalaria, é um homem de grandes forças. Dizia-se que de uma só espadeirada cortava a cabeça de um touro e ainda fazia um buraco no chão. Há mesmo um poeta que diz que era um buraco tão grande que dava para enterrar o touro. Talvez seja um exagero. Agora, que era um homem de forças, era. O segundo, não. O segundo era um homem muito culto. Era um homem que foi presidente da Academia Portuguesa da História. E que esta galeria é realmente a galeria de um homem culto. Tem aqui as artes, tem a aritmética, a música, a retórica, a geometria, a astronomia. Bom, mas ao mesmo tempo, como isto não era a casa dele, ele não morava aqui, a família só passou a morar aqui depois que o terremoto do tempo de Marquês de Pombal destruiu a Casa de Lisboa. Isto era assim um lugar íntimo, um lugar de galanteria e de um pouco de escapada da rotina de Lisboa, onde talvez os marqueses viessem, enfim, com as suas companhias mais preferidas. Por isso, ele aqui nas artes, tem ali duas artes, aquela é a arte de gostar e aquela outra a arte de apalpar. Bom, é claro que há uma certa galanteria atrevida nestas artes, porque isto não era a casa da família, isto era uma casa de lazer. O palácio está constantemente em obras. O que estão a ver é uma jovem estagiária da Universidade Nova que está a restaurar um painel de azulejos que representa a retórica. Já perguntei quando é que as obras vão terminar e a resposta foi óbvia: nunca. Claro que uma casa destas nunca mais está pronta, mas eu acho que isso também é um sinal positivo. Tomara eu que os edifícios e os monumentos nacionais estivessem sempre em obras. A outra galeria que lhes queria mostrar é esta, a Galeria dos Reis. Bom, penso que este é um dos mais emblemáticos e significativos monumentos que existem em Lisboa e pouca gente o conhece. Isto representa o seguinte: em cima estão todos os reis de Portugal. Começa pelo Conde Dom Henrique, depois são os reis, um a um, alguns dos retratos são realmente muito bons. Quem está ao meio a presidir não é nenhum rei, é o infante mártir Dom Fernando, o que morreu em Fez, e o último, que está lá além, é uma belíssima estátua do rei Dom João V, que era o rei na altura em que esta galeria foi feita. Ora bem, em cima estão os reis e em baixo, a apoiá-los, estão 14 cavaleiros.
pergunta-se muito, mas o que são os cavaleiros? O quê? E até já vi escrito, anda aí escrito, são os 12 de Inglaterra. Vejam lá como é que 14 cavaleiros podem ser os 12 de Inglaterra. Isto é muito diferente e a leitura é evidente. Aquele primeiro que está ali na esquina tem o nome em baixo. É o Fernão Martins de Mascarenhas. Fernão Martins de Mascarenhas é o famoso capitão dos ginetes. Ginetes são a guarda de segurança do rei Dom João II. Os meus telespectadores, se têm seguido o programa, sabem que esse rei Dom João II teve sempre um bocadinho a cabeça a prémio. Os nobres não gostavam dele e andavam, portanto, enfim, andavam a ver quando é que havia uma oportunidade. E ele que sabia isso, criou uma segurança, uma guarda de cavaleiros, eram os famosos ginetes, que tinham por capitão o Fernão Martins de Mascarenhas. Por isso, o Fernão Martins de Mascarenhas obteve grandes prémios de Dom João II e depois, no reinado seguinte, o Dom Manuel premiou e fê-lo Dom Fernão Martins de Mascarenhas. É ele a cabeça dos marqueses de fronteira. É ele o primeiro Mascarenhas. É isso que além diz. O primeiro cavaleiro tem o nome. Fernão Martins de Mascarenhas, o capitão dos ginetes. Os outros estão aqui sem nome, são os fronteiras sucessivos, geração após geração, porque eles entendiam que do mesmo modo que Fernão Martins tinha garantido a vida do príncipe perfeito, eles, os Mascarenhas, nos vários cargos em que serviram, eram os verdadeiros guardas, eram a plena segurança dos reis de Portugal. Esta é a verdadeira leitura deste monumento. Eu tenho muito gosto em fazê-la, creio que pela primeira vez, porque isto representa um monumento à monarquia e a uma família ao serviço de uma monarquia. Uma das salas mais interessantes do Palácio é esta Sala das Batalhas. É claro, é a sala nobre, a sala das grandes recepções. Tem à volta, em estuque, o retrato dos vários marqueses de fronteira, mas tem a toda a volta as batalhas da Guerra da Restauração. Estão aqui representadas a Batalha de Montijo, de Ronche, chamada de São Miguel, que é o cerco de Badajoz, as linhas de Elvas, a Batalha do Meixal, o combate de Castelo Rodrigo, a Batalha de Montes Claros e depois o recontro de Chaves. São os grandes momentos militares dessa guerra, como sabem, termina depois com a paz de 1668, que reconhece a independência portuguesa. Bom, nessa guerra, o futuro Marquês de Fronteira, que nessa altura se chamava Conde da Torre, o Conde da Torre tem um papel importante. Ele era general de cavalaria e nessas guerras do Alentejo ele porta-se com muita bravura e esteve presente nesses combates. Por isso, algum descendente dele mandou-os pintar aqui até à volta. Estes azulejos, que são realmente, têm um valor histórico ímpar, devem ter tido a colaboração de alguém que lá tivesse estado nas batalhas, porque marcam com muita precisão as unidades, os terços da infantaria a marchar, com os picos ao alto e os arcabuzes a disparar, os esquadrões da cavalaria a marchar entre torvelinhos de pó, os canhões da artilharia a disparar, ou canhões já abandonados, pormenores. A certa altura, os ingleses que estavam do nosso lado, acabou-se a pólvora para dar tiros de espingardas e eles deixaram de dar tiros, pegaram nas armas pelos canos e à corunhada carregaram sobre o adversário. Isso também ali está representado.
Está ali o Conde da Torre, que o cavalo foi abatido, um tiro e ficou abatido, vê-se ali o cavalo caído, e ele a pé, com a espada, defronta uma carga de adversários. Aliás, o Conde da Torre, com cálculo, o Conde da Torre é o segundo Conde da Torre, é o primeiro Marquês de Fronteira. Tem aqui um papel importantíssimo, porque isto é a glorificação do Conde da Torre. Bom, eu penso que para a história militar de Portugal e para a história da Guerra da Restauração não há nenhum documento gráfico tão importante como este. Que pena que isto não seja mais acessível. É claro, quem quiser, repito, pode vir aqui, visitar o Palácio e ver isto. Bom, mas não basta ver. Isto é um documento que devia estar mais ao alcance de todos os estudiosos. O que este palácio tem de talvez único em Portugal é que os construtores e os moradores dele não estavam só preocupados com fazer uma casa confortável para viver, para lá estar, não. Eles tinham outra preocupação, era modelar a sua imagem para a história. Os homens que viveram aqui no século XVII já estavam a pensar nisto. E como é que os vindouros vão julgar de nós? E então tentaram nas paredes, nos azulejos, nos estuques, em cada sala, fazer um retrato da sua geração. É por isso que este palácio pode, sem favor nenhum, ser considerado um autorretrato da nobreza portuguesa desde o século XVII até ao fim do século XX. Se estas paredes falassem, elas podiam-nos contar as intrigas da Guerra da Independência, quem foi o melhor general, se o Conde da Torre, se o outro Conde, se o São Vicente, quem ganhou esta batalha, quem ganhou aquela. Depois, aquela história da cabala francesa, afinal o Dom Pedro, que veio a casar com a cunhada, o Dom Afonso VI era tão idiota como dizem, e a rainha estava mesmo virgem, como jurou. Notem, o que ela jurou é que estava tal qualzinha chegou de França, e ela não nos disse como é que chegou de França. De qualquer maneira, foi aqui este fidalgo, o grande ajudante do regente Dom Pedro na sua luta pelo trono. Depois, o tempo brilhante de Dom João V, o ouro do Brasil, quando realmente o segundo Marquês de Fronteira já tem grandes quantidades de dinheiro para mandar fazer estátuas de todos os reis de Portugal e faz aquela espantosa galeria dos cavaleiros que o defendem. Depois, o tempo de Pombal, um tempo sinistro. Os marqueses perseguidos, escondidos, eles saem daqui, vão para Aveiro, de Aveiro vão para a Guarda, porque os marqueses de Fronteira ainda tinham uma ligação com os Távoras, e os Távoras eram uma geração maldita. Bom, depois vem a Revolução Francesa, e na Revolução Francesa uns são pela Revolução, outros contra a Revolução. Aqui mesmo na família há grandes divisões, há gente liberal, há aqueles que trazem no sangue o sangue da avó Leonor, da avó Alcipe, que foi sempre para a frente, pelo progresso, pela novidade, e há os outros que trazem no sangue os velhos avós fronteiras. Eu queria acabar o programa exatamente a falar-lhes na Alcipe. A Alcipe ela era neta dos marqueses de Távora. Como sabem, o Marquês de Pombal considerou os Távoras responsáveis por uma tentativa de assassinato contra o rei Dom José.
Eu não sei nada ao certo, li o processo com muita atenção, a gente não pode concluir nada porque as testemunhas foram interrogadas e submetidas à tortura. Torturavam as testemunhas para que elas dissessem a verdade. Eu não sei a verdade, sei que, por exemplo, o Távora não confessou absolutamente nada. De qualquer maneira, o Marquês e a Marquesa de Távora acabaram no patíbulo do Belém, cruelmente executados. E ninguém da família escapou. Tinham um filho muito novo, não tinha nada com isso. Meteram o pequeno, o rapaz já era rapaz, meteram-no ali na cadeia, da Junqueira, nunca mais de lá saiu, e até os pequeninos. Ele tinha uma filha, a Leonor, tinha 8 anos, meteram-na presa num convento de Chelas, esteve lá desde os 8 aos 27. Era muito dramática essa menina, a Leonor de Portugal, é ela que vem entrar na história literária como a famosa Alcipe. Entre os 8 anos e os 27 anos, ela tem 27 anos, quando o Pombal é derrubado, e quando o Pombal é derrubado, escancaram-se os portões das cadeias, milhares e milhares de presos vêm cá para fora. Bom, a Alcipe é uma delas. A Alcipe é considerada uma espécie de pioneira do romantismo português. O meu telespectador, que é claro, não é professor de literatura, não sabe quem foi a Alcipe. Eles tinham assim uns alcunhas poéticos. Ela não era Alcipe, era Leonor. Mas, para verem quem era essa mulher, eu vou tentar, eu não o sei de cor, mas vou tentar dizer-lhes um soneto que ela escreveu quando tinha 24 e ia fazer 25 anos. Estava presa. E continuou presa até aos 27. Nessa altura ela estava muito doente, sentia-se morrer e só tinha um desejo, antes de morrer, poder despedir-se do pai. O pai estava na cadeia. Como é que ela se podia despedir do pai se o rei não desse licença? E então, doente, extenuada, moribunda, é na cadeia, servindo-se, não sei de que tinteiro, mas eu estou-lhes a falar muito comovido. Tenho na minha frente o tinteiro com o qual ela escrevia. Era aqui que ela mergulhava as suas penas. Foi daqui que ela escreveu o soneto que eu vou tentar recordar. O que ela diz no soneto é que está quase a morrer e que ao rei, a quem se dirige, pede só um favor. É que lhe permita que antes de morrer vá beijar a mão do pai. O soneto diz isto. Um moribundo esforço, um fraco alento, indício de uma quase extinta vida, envia uma infeliz, triste, abatida, desde o leito da morte ao régio assento. Modera, ó soberano, o meu tormento, solta o Pai, por quem choro dividida. Esta voz, já sem força proferida, faça em teu peito um brando movimento. 4 lustros passados na amargura, compreendo somente a minha idade. Entro no 5º e entro na sepultura. Consente, monarca,
por piedade, que a mão paterna eu beije com ternura e mato o gosto quem morre de saudade. É evidente que isto já é nitidamente romântico e é uma das obras-primas do nosso romantismo. Uma grande mulher que, na hora em que se sente morrer, pede ao rei que lhe permita ir beijar a mão do pai. O rei não permitiu. Quem realmente reinava em Portugal era uma grande figura, Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo. Alcipe sabia isso mesmo. Por isso, quando viveu na cadeia, quando saiu, dedicou a sua vida inteira a um combate contra o despotismo, contra o poder, contra a tirania que abafa os humildes. A vida de Alcipe é uma batalha interminável. Está ali um retrato dela em Nova, talvez só seja o retrato de quando escreveu este soneto. Está o retrato dela velhinha. Entre um e outro retrato, a batalha foi sempre a mesma. Aquela mulher despendeu a vida a lutar pela liberdade.